uma característica engraçada que nunca falha, nunca, a respeito desses idiotas, dos imbecis, dos chandalas, dos escravos. Porque a minha tese, se é que eu posso chamar assim, é de que houve o cultivo dos escravos. E no Brasil, em específico, aqui, nesse país que nós nascemos, que nós somos brasileiros, o Brasil é o país escravo por excelência. Por excelência. Aqui a escravidão, a burrice, a passividade, a reatividade, a não independência, o não ser indivíduo foi cultivado, é cultivado e é alçado à categoria máxima aí de o que é ser humano. No Brasil, ser humano é ser escravo. O Brasil foi esse laboratório de desenvolvimento no qual isso deu muito certo. Não por acaso é um dos países aí no mundo, um dos países onde aquela dinâmica que foi denunciada pelo Albert Camus no livro A Queda, no qual ele brinca, né? Fomos europeus, né? Já foi-se o tempo, diz o personagem no A Queda do Albert Camus, foi-se o tempo em que havia discussão de argumentos. Né? Eu penso assim, e você? O que você pensa? Ah, eu penso assado. Olha, faço objeção ao seu pensamento, não sei o quê. Ele diz, foi-se o tempo que os debates, vamos chamar assim, que a conversa de ideias era feita dessa forma. Hoje aqui está a verdade. E se você não acredita, está aqui a polícia que não me deixa mentir. O Brasil é assim. Temos dois exemplos aí muito firmes e recentes. Primeiro, a questão da injúria misógina. Se eu falar, é muito difícil trabalhar com mulheres em posição de chefia, porque muitas das vezes as mulheres tomam decisões voltadas, pautadas mais no aspecto emocional do que no aspecto racional, o que atrapalha um pouco a dinâmica. Temos que ser mais prático, mais pragmático para resolver isso aqui. Hoje é injúria. Vai ser, né? Foi aprovado no Senado. Injúria de misoginia. A pena é maior do que se você abandonar uma criança na rua. Literalmente. Outro exemplo é, por exemplo, a Tabata Amaral, que eu vi hoje cedo, querendo criminalizar a injúria contra judeus. Mas já não está criminalizado na lei do racismo? Ou seja, o judeu tem sempre razão. Você duvida? Ó, a polícia que não me deixa mentir aqui, ó. Por quê? Porque o Brasil é o país da subserviência, do não pensar sozinho. E essa subserviência e não pensar sozinho mostra que não há uma individualidade própria. A individualidade é projetiva. Tanto é que é muito clássico aí do Brasil, uma novela da Globo, por exemplo, que coloca lá uma enfermeira ou um advogado ou um juiz, ou seja lá qual profissão que for, que seja mau caráter, faça alguma artimanha, alguma coisa na novela. No outro dia, já sai lá nota de repúdio dos enfermeiros, órgão de classe dos enfermeiros repudia veementemente a novela, como se alguém dizer algo contra aquela classe fizesse com que o próprio ego, o próprio eu da classe se sentisse ameaçado. Quando, a bem da verdade, muitas ofensas são elogios. Imagine vocês é porque não sabem o que existe no mundo. Imagine você se um irracionalista fosse se ofender porque falaram mal do irracionalismo. Imagine você se um nazista fosse se ofender porque falaram, colocaram o nazismo como isso e aquilo. Imagine você se alguém que realmente gosta do Nietzsche, alguém cujas ideias do Nietzsche se coadunam com a sua,
fosse se ofender porque os amigos do Nietzsche falaram isso e os inimigos do Nietzsche falaram aquilo. Imagine você se um poeta fosse se ofender por ser poeta, um artista por ser artista. Mas no Brasil, não. No Brasil, as pessoas se ofendem. Porque as pessoas não são o que são, elas são o que o olhar do outro enxerga que elas são. Então, se esse olhar do outro tem algo que elas sentem que não é gostoso de sentir, elas querem eliminar esse olhar dissidente do outro, porque aquele olhar ameaça o que elas não são por si próprias, elas são aquilo que os outros enxergam dela. E um mecanismo muito fácil de você identificar os idiotas e os imbecis é que eles não têm uma medida própria de valor. A medida de valor deles tem que ser simbólica. E nesse ponto eu acho interessante que os místicos entram nesse mesmo balaio. Ao místico não vale a ideia que o símbolo quer passar. O símbolo muitas vezes vale mais do que a ideia. Por quê? Porque ele é incapaz de enxergar e de sentir o valor. Ele só enxerga e sente o símbolo. Por que vocês acham que no Brasil, nos países, né, no Brasil, nos países africanos, nesses países mais fuleirinhas, como são os nossos, né, o Brasil, a África, tudo, há tanta ênfase nas questões de solenidade? Solenidade. Vai trocar o comando da polícia militar da sua cidade, fecha a rua, tem parada, sobe bandeira, desce bandeira, vai tomar posse o juiz, solenidade, sobe bandeira, desce bandeira, discursos. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, as pessoas, os idiotas, você que está me ouvindo, não consegue perceber o que tem valor ou não tem valor se não te falarem que aquilo tem valor ou não tem valor. Então a solenidade, ela guarda esse momento em que se diz, tá vendo? Isso tem valor, olha lá, isso tem valor, olha, olha, olha. Por que vocês acham que tem que vestir roupa para você falar as coisas? Por que você acha que o advogado, o juiz tem que vestir terno, o médico tem que vestir aquela roupa com aquele jeitinho diferente? Para que os imbecis e os idiotas consigam perceber, olha, é um médico, olha, é um juiz, olha, esse momento é solene, tocou até hino nacional. Porque se não tiver essa claque, as pessoas não percebem. É igualzinho programa de, entre aspas, humor, tipo Chaves e outros. Se não tiver a risada falsa, o cara não sabe que ali é momento de rir. Ah, é piada. Tanto é que reclamam no período em que o programa do X-Pirito não teve claques, né, não teve risadas falsas, porque as pessoas não veem graça sem a risada falsa. Se não houver a risada falsa indicando a hora de rir, as pessoas não riem. E se não houver os símbolos que esses retardados foram ensinados a ver, que aquele símbolo é o que vale, elas não conseguem ver valor. Isso se reflete muito aí no período de internet. O cara, para ele ser uma pessoa inteligente, para ser alguém que fala, que agrega, eles são incapazes de ouvir o que o cara tá falando e interpretar, entender se aquilo tem valor ou não tem. Tem que ter views. Tem que ser best-seller. Tem que ser doutor. É um fenômeno curioso. Tem um amigo nosso que hoje ele é defensor público lá em Goiás. E quando ele não era defensor público e ele ia falar as coisas, todo mundo falava, ih, lá vem o mala do Jordão falando as coisas. Lá vem ele, encheu o saco. Olha aí, lá vem ele. Depois que ele virou defensor público, nossa, eu sempre via que ele era combativo, ele sempre foi assim, olha, ele sempre foi inteligente, ele sempre falou as coisas. Mas por quê? Porque ele ganhou o distintivo de defensor público. Aí, os imbecis cujo discurso dele incomodava, de repente, como ele subiu num patamar na visão desses idiotas, nossa, ele sempre foi inteligente, ele sempre foi aguerrido. É aquela velha história. Por que você acha que tem tanto juiz, tanto delegado, tanto promotor de justiça que fala na internet e todo mundo bate palma? É porque o cara é juiz, promotor, delegado. As pessoas veem o valor nisso.
Tal qual a questão, por exemplo, financeira, do dinheiro. Ah, essa jaqueta minha custa 30 mil reais, é Gucci. Só de eu estar com a jaqueta, o pessoal já baba ovo. Nossa! Por quê? Porque eles só conseguem perceber os símbolos, as solenidades. Eles não têm a capacidade cognitiva de perceber o que está sendo dito, de como a pessoa é, como a pessoa não é. São retardados, idiotas, imbecis. E quem é retardado, idiota, imbecil, não deve se meter naquilo onde não é chamado, naquilo que não é para você. É igualzinho, acontece muito. Aí vem pessoas analfabetas querendo comentar de livro. Cara, você é um analfabeto, você nunca leu o livro. Que você vai vir dizer, falar de Nietzsche, de Bukowski, de Graciliano Ramos, de Jung, de Freud? Você nunca pegou um livro na mão, você nunca leu. Ponha-se no seu lugar, aqui não é para você, cara. Ler não torna ninguém melhor, pior, mais inteligente, mais culto, não faz. Tanto é assim que o que mais tem no Brasil é doutor, mestre, universidade, linha de pesquisa. O que mais tem no Brasil é doutor. E olha a bosta onde estamos. Agora, se você vai se meter a falar sobre o assunto, que seja um assunto que você conheça, que você entenda. Pra que você vai vir falar num negócio que você nunca nem encostou, nem mexeu? Mas qual que é o busilis da questão? O símbolo. O símbolo. Por quê? Porque a pessoa vê, todo mundo que mexe com filosofia é vagabundo, é cabeludo, é doido, é pobre, passa fome, é professor, logo é fudido. Então eu posso falar porque é fudido, acabou. Vocês estão me entendendo? É o símbolo. Do mesmo jeito, todo mundo que é juiz, que é oficial militar, seja da polícia, seja do exército, todo mundo que é promotor, todo mundo que é delegado é foda, é brabo. Toca hino, os caras usam arma, os caras falam, manda, faz, acontece. Então todo mundo ali é foda. Então eu posso me meter ali porque é foda. O cara é promotor, o cara é juiz, o cara é delegado. O cara é foda, o cara é defensor, apesar que defensor é mais fuleirinha, né? Nessa escala de poder. Por quê? Porque o defensor não tem os mesmos símbolos que os outros têm. O defensor não usa arma, o defensor não manda prender ninguém, o defensor não é entrevistado lá, né? O promotor fala isso. Então, os símbolos deles, apesar dele ter a mesma função dentro do esquema jurídico, obviamente, porque cada um tem a sua função, mas o defensor tem a sua função precípua, cuja retirada do defensor quebra todo o esquema, tal qual se tirar o promotor quebra, se tirar o juiz quebra, né, dentro do regime jurídico aí da nossa Constituição de 88, mas o promotor, quer dizer, o defensor não tem os mesmos símbolos, as pessoas só enxergam os símbolos, né? E aí quer se meter o bedelho por conta disso, sendo que não tem noção nem de onde começa, nem de onde termina, porque a noção dele é o quê? Bater palma para símbolo e trabalhar escravo. E quer meter o bedelho onde não deve, onde não é chamado. Tem uma anedota, eu cacei, eu procurei tanto esse vídeo e não achei mais. Eu vi esse vídeo no YouTube uma vez, eu acho que deve ser algum filme de comédia, que é interessante demais. Tinha um subúrbio americano, sabe? Aqueles que é uma rua sem saída, que tem um círculo no final, as casinhas em volta, e cheio de bandeira do nazismo, bandeira da SS, umas bandeiras de ódio. Aí chega um doidão lá, arrancando as bandeiras, tudo, arrancando, rasgando, e aí joga no meio da rua assim, taca fogo e fazendo discurso. Aqui não vai ter isso não, esse ódio, esses negócios, não sei o que, o cara metendo fogo. Aí vai saindo, sabe? Os nazinóias, que tem que ser sempre, né? Sempre os nazistas, nas representações judaico-americanas, são aqueles caras tatuados, fortão, uns magrelão, tudo tatuado, bandido, aqueles bandidão, nazinóia. Aí vai saindo aqueles nazinóia, o cara vai meio se intimidando assim, eu vou botar fogo. Aí um deles chega lá pra cá e fala assim, ô mano, isso que você tá botando fogo aí são só símbolos, são só desenhos num pano. O que vale é o verdadeiro ódio que nós temos no nosso coração, a
A desigualdade não se guarda nessa bandeira, nesse pano, nesse desenho. Está dentro de nós. Você pode botar fogo nisso tudo aí. O verdadeiro ódio é o coração que nós temos e tal, fazendo esse discurso, que é verdade, né? Mas o retardado, ele não consegue, ele só vai até o símbolo. O símbolo está ali justamente para ele saber o que ele faz, onde ele faz. Bem no estilo behaviorismo radical do Skinner. É para eliciar o comportamento, ele já é treinado para ter o comportamento eliciado ao ver símbolo. Se tirar o símbolo, ele não enxerga nada, ele só conhece o discurso manifesto. Ele não conhece o discurso latente. É triste, é ridículo e é com muito nojo que eu venho ver, que eu fui falar dessa bosta, desse assunto, e já aparece um bando de imbecil, um bando de retardado para vir aqui ficar, ai, pipipi, ai, popopó, sabe, cara? Ai, meu Deus do céu, aqui vai virar YouTube. Bloque neles, né? Bloque na galera. Ponha-se no seu lugar, meu amigo. Sabe? Ponha-se no seu lugar. É triste. É por isso que eu queria tanto, uma época, passar em concurso, tudo. De concurso grande, desses concursos simbólicos, de sim, para poder bater na mesa e falar assim, meu amigo, fica quieto, cala sua boca. Sacou? Cala sua boca aí. Ponha-se, retire-se, ponha-se no seu devido lugar, velho. Fica quieto. Fala de coisa que você não sabe, não. E tome-lhe logo esse tapa na cara aí e fica caladinho. Não chora, não. Vai chorar na sua casa. Ela vai chorar pra sua vovó, pra sua mamãe com quem você mora aí. Vai chorar no seu quartinho lá e não enche o saco. Bom, mas vamos lá. Retomando o assunto do último vídeo, da parte 2, e hoje eu espero encerrar esse assunto, mas esses vídeos ficam como uma propaganda desse livro do Studart, que vai sair, acredito eu, junho, julho, por aí, deve estar pronto, creio eu. Vamos ver como serão aí os andamentos do processo. A gente falava sobre os intermediários e sobre as categorias humanas superiores, que os mongoloides não entendem. Não entende, cara. E não vai entender, porque não é para você entender. Sinto muito em dizer um negócio, cara. Se você entende, você entende. Se você não entende, você já sabe qual que é o seu lugar, cara. Não tem pra onde correr. Sinto muito em te dizer isso. Sinto muito, cara. Mas é a verdade. Se você entende, você entende. Se você não entende, não é para você entender. Fica caladinho e espera que sua vez vai chegar de você fazer isso, aquilo. Fica quietinho aí. Bom, como a gente já havia dito, o progresso se deve, então, primordialmente aos superiores, aos criativos, aos que inventam, aos que tomam a frente, aos que têm iniciativa. Esses movem a história. Os outros são movidos por ela. Quanto à massa intermediária, ela aceita as conquistas de seus pioneiros criativos. Sua atitude é receptiva. Esta receptividade deve-se ao fato de que a maioria dos graus intermediários está próximo o suficiente dos superiores para compreender e assimilar o que os superiores iniciaram. Mas e quanto aos inferiores? Hoje é sobre você que nós vamos falar. Até agora não analisamos sua atitude. Vimos que eles são incapazes tanto de criar quanto de promover a civilização. E, portanto, são um obstáculo negativo ao progresso. Mas os inferiores não são meros fatores passivos na vida civilizada. Os intermediários é que são. Eles são também ativos, em um sentido inverso e destrutivo. Os elementos inferiores são, instintiva ou conscientemente, os inimigos da civilização. E eles são seus inimigos não por acaso, mas porque são mais ou menos incivilizáveis. Devemos lembrar que o nível da sociedade nunca coincide com os níveis de suas unidades humanas. Percebam, o nível da sociedade nunca coincide com o nível das suas unidades humanas, que são quem sustenta a sociedade. O nível social é uma espécie de compromisso, um equilíbrio de forças constituintes. Este próprio fato implica que os indivíduos devem estar espaçados de forma diferenciada, e assim o é.
Indivíduos superiores situam-se acima do nível social, às vezes muito acima desse nível. Daí o ditado sobre homens à frente de seu tempo. Mas e quanto aos homens atrás de seu tempo? Eles sempre foram numerosos e, quanto mais elevada a civilização, mais propensa ela se torna a abrigar um número maior deles. E aqui vem um grande equívoco, que não é um equívoco de burrice, é um equívoco de má intenção, de tirar a força do que o Studart está falando nesse livro e do que a galera, tipo Nietzsche e outros aí, o Galton, que inclusive outro dia eu li um texto de um judeleco ironizando Galton. Ah, o pessoal sabe, né? Maria, eu sei que você treme, como diz em Minas os torcedores do Atlético, os torcedores do Cruzeiro. Maria, eu sei que você tem. Judeleca, eu sei que você treme. Treme mesmo, tem que tremer. Que é o seguinte, o Studart, muitas das vezes, nesse texto, ele equivale a superioridade fisiológica à superioridade social, como se todos que fossem superiores fisiologicamente, radicalmente, consequentemente, necessariamente seriam superiores socialmente. Fazem essa equivalência, que aí as pessoas que vão criticar isso aí, principalmente as pessoas do materialismo dialético, vão dizer que mas não é assim não, isso aí são coisas culturais, não é que o superior fisiológico está lá em cima não, é porque as pessoas que estão lá em cima, elas têm meios, elas exploram, não sei o quê. E aí vem com aquele argumento, tá vendo, você é um pobretão, como é que você diz que você é superior? Nesse esquema do Studart aí, você é fudido, senão você tava lá em cima. Pois é, mas não é isso que ele tá querendo dizer, né? Como a gente vai ver nos outros capítulos, que inclusive contém até tabelas, porque foram feitos estudos estatísticos e tudo mais, nós vamos ver aí, vocês vão ver, quem comprar e ler o livro vai ver isso. Não é preto no branco assim, é uma probabilidade estatística, mas que saem, né? Não é porque necessariamente a pessoa é fisiologicamente superior que necessariamente ela vai estar em cima, até porque a sociedade democrática, conforme nós veremos no livro, não nos vídeos, mas a sociedade democrática, ela nivela por baixo, ela força que os destacados se rebaixem. E isso se dá tanto na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, no qual esse laboratório da fudelança é feito já desde da nascença, desde seu nascimento, quanto nos países como os Estados Unidos mesmo, da época aí do Studart, ele está falando no início da década de 20, esse livro é de 1922. Pois se nós analisarmos aí, quer ver exemplo, você vai ter Henry Ford, foi um top de linha, mas pega aí Nikola Tesla. Nikola Tesla ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre. Alguém vai dizer que Nikola Tesla não era um gênio, não era um indivíduo diferenciado, um ser humano diferente dos outros? Não, e não necessariamente ele conseguiu o sucesso financeiro. Por quê? Porque os ideais e a pulsão de criatividade dele era maior do que a necessidade de sucesso financeiro, sucesso social, diferente do Thomas Edison, né? Quem conhece a história aí dos embates entre Thomas Edison e Nikola Tesla, corrente alternada e corrente contínua, quem conhece essa história aí sabe. Thomas Edison já tinha outros interesses maiores do que Tesla. E nem por isso Tesla é um idiota, um imbecil, né? Você não vai vir aqui dizer que Nikola Tesla era um fracassado, um inferior, um fuleiro, um escravo. Não era, nunca foi. Mas nem por isso foi o campeão da economia, e, né, o grande self-made man que se criou fortunas. Então a coisa não é assim, o buraco é bem mais embaixo. A questão aqui é muito parecida com a teoria de raças do nazismo, que pegam um pedaço, trecho e querem colocar como um todo para denegrir aquela imagem, denegrir aquela ideia. Aqui é o mesmo ponto, né? Aqui é o mesmo ponto. E voltando, né? Os homens à frente do seu tempo, os homens extemporâneos, como cunhou o termo aqui o Nietzsche. Sempre vai ter.
Mas e quanto aos homens atrás de seu tempo? Eles sempre foram numerosos. E quanto mais elevada a civilização, mais propensa ela se torna a abrigar um número maior deles. Por quê? Quanto mais avançada a civilização, mais confortável e mais fácil fica para que qualquer um exista nela. A gente pega hoje um exemplo nosso do Brasil, o bandido que contribuiu para o INSS, que é contribuinte do INSS, ao ser preso ele tem direito a uma pensão. Eu não lembro o nome agora do jurídico, mas ele tem direito, ele recebe um dinheiro do INSS. Ou seja, a Previdência cuida da família do bandido. O cara que é contrário à civilização, a civilização cuida da família dele. Olha o avanço civilizatório e a pujança civilizatória que tem aí, a ponto de que a civilização consegue cuidar até mesmo daqueles que não só não contribuem, como atrapalham. Só para ficar nesse exemplo. Então, a cada vez que a civilização avança, mais fácil fica para que esses fuleiros se mantenham. Tem gente aí, vocês sabem muito bem, que vive dentro de casa. Vive nas costas de pai, de mãe, de avó, e vive. Tem uma vida inteira pela frente. Situação que em outros tempos seria insustentável. De onde viria o dinheiro? De onde viriam as estruturas sociais para manter essa pessoa? Hoje tem. A verdade é que, à medida que uma civilização avança, ela deixa para trás multidões de seres humanos que não têm capacidade de acompanhar o passo civilizatório. Os retardatários, naturalmente, variam muito entre si. Alguns são selvagens ou bárbaros congênitos, homens que não conseguiriam se ajustar a nenhuma civilização e que, consequentemente, ficam para trás desde o início. Lembra do filme Sin City? Que tem o Marv? Gold, ela disse que se chamava Gold. Lembra do Marv? O cara lá do sapato vermelho fala, né? O Marv, se tivesse nascido na época dos gladiadores, fosse um gladiador, seria um gênio, seria um popstar, seria louvado, fariam estátuas para ele, mas ele nasceu na época da nossa civilização. Ele está sem espaço, ele é atrasado, ele é antigo, e aqui ele é um bandido. É mais ou menos nessa ideia. O bandido de hoje poderia ser um herói em estágios civilizatórios mais básicos. No caso do Marvel aí, se ele fosse gladiador, seria um gênio, o melhor gladiador de Roma, que Roma já viu, seria laureado, ganharia estátuas e tudo. Mas na nossa civilização, ele é só um bandido, só um bandidinho. Né? Estes, os selvagens, não são degenerados, eles são primitivos. Primitivos transportados para um ambiente social ao qual não pertencem. Eles devem ser claramente distinguidos dos verdadeiros degenerados. O imbecil, o débil mental, o neurótico, o insano. Todos esses melancólicos resíduos imundos que cada espécie viva expele, mas que são prontamente extirpados no estado da natureza. Ao passo que nas sociedades humanas são, com frequência excessiva, preservados. São preservados. E na sociedade de hoje, não apenas são preservados, como são cultivados, porque, como eu já disse, há toda uma indústria médica, farmacêutica, cultural, psicológica, que gravita em torno dos degenerados. Você tem o Sistema Único de Saúde, você tem o psiquiatra, você tem o pedagogo, você tem a indústria farmacêutica, você tem o Hernani, você tem vários aí que gravitam em volta do manejo do imbecil, do débil mental, do neurótico, do insano. E uma coisa que os mongoloides não conseguem entender, cara,
que, assim, eu nem digo que é uma má vontade ou uma fraude intelectual, um 171 intelectual, porque eu acho que as pessoas são meio mongoloides mesmo. Acho não, né? Aí vem dizer, ah, é? O Nietzsche aqui, então, ele seria aí um degenerado. Pois é, seria um degenerado mesmo, mas porque ele teve os efeitos, sofreu os efeitos da sífilis terciária aos 44 anos. Mas desde que ele nasceu até os 44 anos, ele escreveu obras, teve ideias aí que o mundo ocidental não tinha desde os pré-socráticos. 2.500 anos sem ideias e o homem teve. Agora, na medida em que ele sofreu a sífilis terciária, os efeitos da sífilis terciária, realmente, como bem disse, dois grandes amigos dele, e não há quem negue que eram grandes amigos, porque foram amigos nos momentos mais sensíveis, nos momentos mais cabulosos, que foi Franz Overbeck e o Peter Gast, o famoso Heinrich Koselleck, ambos falaram, nosso amigo Nietzsche morreu. O Overbeck, quando ia indo embora com ele de trem, falou que devia ter empurrado ele para morrer. Porque ver o Nietzsche nessa situação deprimente é muito triste. Ele morreu, acabou. Nosso amigo Nietzsche morreu, tá só o corpo aí. Agora, isso, ele tinha 44 anos, né, seu imbecil? A questão é a seguinte, cara. Quando se diz degenerado, imbecil, débil mental, neurótico, insano, ele está se referindo àquelas pessoas que não têm vida própria, não têm existir próprio, ela depende de uma estrutura para estar viva. E muitas das vezes a manutenção dessas pessoas não só onera, como prejudica. Pois quando você tem um neurótico insano convivendo livremente em sociedade, como acontece hoje, as instituições não vão para frente. Aliás, vão para frente, porque as instituições são criadas para manter o neurótico, o insano, o imbecil, o débil mental. São coisas muito diferentes. O outro vem me dizer, ai, Bukowski era um bebum, não sei o quê. Você já leu Bukowski? Você já leu? Você já pegou para ler alguma coisa de Bukowski, para você saber o que o homem falou, o que o homem escreveu? Simplesmente o homem criou as melhores obras aí do século XX. E ele criou sozinho. Ninguém ajudou ele. Ele viveu sozinho. Nunca ganhou uma bolsa, nunca ganhou porra nenhuma. Trabalhava em fábrica, trabalhou no correio. Com 55 anos, ou 50 anos, agora eu não lembro, que eu sou péssimo com datas, é que o cara lá falou assim, mano, eu vou pagar o salário do correio pra você escrever um romance pra mim aí, você topa? Que é o John Martin, da Black Sparrow Press, que foi quem bancou o Bukowski artista, finalmente. Ele tinha 50 anos. Então, se o Bukowski é bebum ou se não é, ele nunca atrapalhou o funcionamento da civilização, não. Muito pelo contrário, ele colocou vários tijolinhos ali, ó. Se ser humano existir daqui a 1.000, 2.000 anos, quando se for falar da nossa época, quando se for pensar época século XX, 19, 20 ali, né? Vocês acham que ele vai falar de quem? Vai falar do Olavo de Carvalho? Vai falar do Karl Popper? Não. Vai falar do Bukowski, que trouxe um retrato do ser humano atual que você, que é imbecil, não enxerga. Por quê? Porque você é o imbecil que está sendo retratado. Quando se pensa em Grécia clássica, de quem que se fala? É o Heráclito, é o Tales, é o Platão, é o Parmênides. Não é o presidente da Câmara dos deputados, ou sei lá como é que se chama, da Ágora, eu não lembro como é que chama lá na Grécia. Não é esse cara.
Esse cara ninguém nem sabe o nome mais, acabou. Então, você que é doente da cabeça, não se mete a falar do que você não sabe, não, que você passa vergonha, cara. Tá passando vergonha, tá passando atestado de idiota. É ridículo, é ridículo. Cara, é tão difícil assim entender. Igual no caso do Nietzsche, ficou doente, ficou. Ele tinha 44 anos. O que teria que ter sido feito com o Nietzsche, no meu entender? Passar fumo nele. Ele ficou vivo, só passou uma nota. A irmã vestia ele com a bata branca lá pros outros ir lá pegar na mão dele. Puta vergonha, puta sacanagem, velho. Puta sacanagem. Agora, você não vai comparar o cara que ficou doente de sífilis terciária aos 44 anos com um retardado que tem que fazer sexo com criança, com um retardado que tira o pau para fora, com um retardado cujo único valor que ele vê na vida é ter dinheiro, é roubar. Você não pode comparar. Você compara porque você é burro, você não consegue entender qual é o sentido, qual é o valor das coisas. Lichtenberg falou, e aquilo é mais pura verdade, cara. Algumas obras são como espelhos. Se você é um macaco olhando, você vai olhar para a obra vai falar com você assim, ó. Você é macaco, velho. Você não vê mais nada fora do macaco lá, ó. Sacou? Diferente. Quem é grande percebe a grandeza e a pequenez de uma obra ou outra. Eu acho muito engraçado esse critério que hoje se tem, que é o critério de grana, de venda, de audiência. Né? Por exemplo, Zaratustra aí, quanto que vende? Senhor dos Anéis vende muito mais gente lê o Senhor dos Anéis, como se muito mais gente lê fosse critério de valor em cima de uma obra, do que foi dito ou não dito. Eu me lembro daquele episódio do Família Dinossauros, que a Charlene sonha com Copérnico. Quer dizer, um espírito era para aparecer para Copérnico e um outro espírito era para aparecer para Charlene. Aí eles trocam. A Charlene ia fazer um bolo, que era para um negócio da escola. E o Copérnico ia pegar o espírito e falar que a Terra era redonda. Só que inverte, é a Charlene que escuta que a Terra é redonda e o Copérnico faz um bolo. E aí a Charlene fala que a Terra é redonda, não sei o que, mostra algumas provas lá, e com isso ela sofre um processo, porque era crime. É crime dizer que a Terra é redonda. Lá, do mesmo jeito que é crime você expor fatos sobre pessoas, é crime. Por quê? Porque essas pessoas querem te explorar. Então, se você disser que elas estão explorando, é crime, deixa a exploração acontecer. Né? Vou ficar nisso. Enfim, um dos argumentos que é utilizado lá na condenação da Charlene, que ela e o Bob são condenados a andar e pular da beirada do mundo, e eles dão a volta ao mundo nessa brincadeira, né? Um dos argumentos é que o promotor de justiça apresenta lá os globos terrestres, que não era globo, era plano. Sacou? Era um quadrado assim, ó. O globo terrestre era um plano. E aí os caras falam, tá vendo, ó? Olha aí, a empresa Nós Dizemos Que Sim fabrica esse plano. E vocês acham que uma empresa do porte da Nós Dizemos Que Sim iria fabricar planos se a Terra não fosse plana? Aí pergunta pro cara lá, quantos desses aí que você produz por ano? Aí o cara fala, nós produzimos 5 milhões de planos no mundo, por ano. 5 milhões. Aí o promotor fala, tá vendo? Uma empresa do porte da Nós Dizemos Que Sim iria gastar sei lá quantos mil para criar 5 milhões de mapas planos do mundo se a Terra não fosse plana? Isso é um absurdo. Os caras acreditam nesse tipo de argumento. Esse é o argumento, essa é a visão, o símbolo. Eles só conseguem lidar com o simbólico, com a imagem, que é adestrada, doutrinada neles. Eles não criam, não percebem, não interpretam. São zeros à esquerda. Idiotas, escravos. Presta para produzir aquilo que os outros mandam que ela produza. Tanto é que uma sacada de gênio que eu vejo que tem no livro 1984, do George Orwell, que no mais é um livro bem bosta, na minha opinião, é que para a classe fodida,
Não faz diferença. Se é Eurásia, se é Oceania, que são os nomes que tem lá, né? Eurásia, Oceania, não faz diferença, é a mesma coisa. Tanto é que se você pegar um fuleirinha desse, ele vive na servidão da Idade Média, ele vive no CLT hoje, ele vive na escravidão antiga, ele vive no Egito, na Grécia, ele vive em qualquer lugar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, crendo igual. Hoje ele crê no Deus dos judeus, hoje ele crê no Deus dos judeus. Mas se fosse no Egito, ele ia crer no Thor, se fosse na Grécia, ele cria no Zeus, se fosse lá na África, ele cria nas coisas que os africanos crê. E vida que segue, ele não cria nada, não inventa nada, ele só acredita, ele é passivo, ele só recebe. E só lida com esses símbolos. Ele só sabe lidar com símbolos. Saiu do símbolo, para ele não existe nada. Nada. Além disso, para lá de primitivos e degenerados, a civilização, por seu próprio avanço, condena automaticamente novas multidões às fileiras dos inferiores. Assim como primitivos que estariam perfeitamente à vontade em ambientes selvagens ou bárbaros são alheios a qualquer tipo de civilização, muitos indivíduos que se viram bem o suficiente nas fases iniciais da civilização não possuem nem a inteligência, nem a fibra moral para atender às exigências mais severas de civilizações altas e complexas. O mais pungente de tudo é o destino dos limítrofes, esses que não estão nem lá nem cá. Aqueles que por pouco não conseguem alcançar uma ordem social que eles podem compreender, mas na qual, de alguma forma, não conseguem ter acesso. Isso aí é aquela história do Christian, tão bonita que a mulher escreveu, do Christian, na época que ele nem tinha esse nome, né? Nem tinha sido descoberto ainda pelo Something Awful, e depois veio, o resto é história. Mas nessa época, que a menina fala que o Christian ia na biblioteca, aí estava lá cercado pelos autores mais brilhantes da humanidade, né? Platão, Aristóteles, sei que lá, sei quem, e ele ali fazendo os desenhos, que era o Sonichu, mal se sabia, fazendo os desenhos, que a menina fala assim, ele parece inteligente demais para perceber que estava no meio dos grandes, ilustres e tudo mais, mas ao mesmo tempo a inteligência dele só ia até ele perceber que tinha algo, mas que ele não conseguia compreender, que ele não percebia. E isso é o mais triste de tudo. A menina encerra o texto. Ele é inteligente demais, ele é inteligente o bastante para perceber que estava em meio a coisas grandiosas, mas a inteligência dele só ia até o ponto em que ele não consegue entender por que aquilo é tão grandioso. E isso é o mais triste de tudo. É o ponto que a gente está aqui, ó. O destino dos limítrofes. Eles quase conseguem alcançar a ordem social, que eles quase compreendem, mas eles não conseguem ter acesso a isso. E essas são as fileiras dos inferiores, diz o Studart. O vasto exército dos inadaptáveis e dos incapazes. É o vasto exército de você que está me ouvindo aí. Você é o inadaptável e o incapaz. Você precisa acompanhar conteúdos, como vocês chamam, vídeo, para que você possa se colocar no mundo. Você se coloca no mundo através de falas de outros, e outros imbecis, outros retardados. Para você se colocar no mundo, você precisa ouvir o que esses imbecis estão dizendo e criar esse grupinho. Você faz parte de um grupo. Esse é o seu símbolo. A forma como esse grupinho se coloca é onde você se coloca. Você já parou para pensar nisso? Que o seu existir se resume nisso aí? E isso aí é o que? Você vai aprender a votar, aprender a ver o mundo, aprender a conversar, aprender a ver não sei o que, aprender a como lidar com mulheres, a como lidar no trabalho. Você é um inapto. Você é um imbecil. Você é uma criança que precisa da tutela. E aí você não teve a tutela da família porque não tem família.
muitas vezes não tem pai e mãe, muitas vezes é filho de padrasto, rodízio de 1000 pais, alguma coisa nesse sentido. Muitos são e se viram, você não se vira. Aí você se ressente, eu não tive uma figura paterna, eu não tive não sei o que, minha mãe narcisista, não sei o que, a igreja me manipulou, na escola eu não aprendi nada. E aí você está sempre em busca deste algo ou alguém que te tutele. E aí você se depara com os conteúdos da internet e finalmente encontra alguém que te tutele, ou alguém que te tutele. Tem o Hernani para te tutelar, tem a turminha, e uns vai ser masculinista, outros é MG tal, outros é anarcocapitalista, outros é bolsonarista, outros é Red Pill, cada um encontra o seu grupinho de imbecis para ser tutelado. Finalmente encontra um lugar onde você consegue ser algo, não porque você é, mas porque você tem onde se aderir, onde se agarrar. Você tem algo para chamar de seu, que os outros te deram. E aí você passa a existir pelo olhar desse outro. Você não tem uma existência própria, você é um reflexo daquilo. Tanto é que se alguém vai e mete o dedão nisso, você sente uma ameaça do seu próprio ser, porque você não é. Você não é. Isso que você pensa que é um mero reflexo. E ai de quem estragar esse reflexo, porque o reflexo é o que você é. Né? Tais são as fileiras dos inferiores, o vasto exército dos inadaptáveis e dos incapazes. Permitam-me enfatizar novamente que inferior não significa necessariamente degenerado. Os degenerados estão logicamente incluídos, mas a palavra inferior é um termo relativo que significa abaixo ou sob. Neste caso, referindo-se a pessoas abaixo ou sob o padrão da civilização. A palavra inferior, contudo, tem sido tão frequentemente empregada como sinônimo de degenerado que tende a produzir confusão de pensamento e, para evitar isso, cunhei um termo que parece descrever coletivamente todos esses tipos de pessoas que acabei de discutir. Esse termo é o sub-homem, o Untermensch, o famoso Untermensch do nazismo. Tá cunhado aqui, ó. Ó quem fez, foi o Studer que inventou isso. Tá aí, ó. Este termo é o sub-homem, o homem que se mede abaixo dos padrões de capacidade e adaptabilidade impostos pela ordem social na qual vive. E esse termo passarei a empregar doravante. Nasceu aí o sub-homem. Ora, como o sub-homem vê a civilização? Essa civilização oferece-lhe poucos benefícios e menos esperanças ainda. Geralmente, ela lhe proporciona pouco além de uma subsistência minguada. Escuta aí, tá falando de você, ó. Geralmente, ela lhe proporciona pouco além de uma subsistência minguada. Essa civilização oferece-lhe poucos benefícios e menos esperanças ainda. E cedo ou tarde, ele instintivamente sente que é um fracasso, que os prêmios da civilização não são para ele. Mas essa civilização que só nega benefícios não hesita em impor fardos. Afirmamos anteriormente que os fardos mais pesados da civilização são carregados pelos superiores. Absolutamente, isso é verdade. Relativamente, os fardos do sub-homem, intrinsecamente mais leves, parecem mais pesados por causa de sua incapacidade inata. Você vê o pessoal aí reclamando do subão. O que é o subão? Carregar peso, aturar os outros. Como se isso fosse a coisa mais difícil, mais pesada do mundo. Ai, meu Deus, eu tive que acordar cedo, eu tive que tomar banho, eu tive que escovar o dente, eu tive que ouvir ordem, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Cara, isso aí um macaco faz, se treinar ele. Um robô faz, se treinar ele. Esse fardo é o mínimo. É o mínimo. Não te exige absolutamente nada.
sobe um pouquinho na cadeia dos fuleiros e pensa quem gerencia, por exemplo. Quem gerencia tem que tomar decisão. E decisões que muitas das vezes podem trazer consequências boas ou ruins. E quem assume a consequência é o cara que determinou que fosse feito assim ou assado. Muitas das vezes surgem problemas, tem que ter solução imediata. Você não tem tempo para sentar e ficar pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você tem que, resolver na hora. E quem é que segura a bucha? É a pessoa que resolveu, que decidiu. O trabalho do inferior, do sub-homem, é simplesmente cumprir ordens. Não tem peso nenhum nisso. Basta que a pessoa tenha uma constituição física um pouquinho assim para poder ir ali fazer aquilo, e aqui fazer aquilo outro, e lá fazer não sei o quê, e aqui. É só isso. Mas para ele não, é um fardo imenso. O que muitas pessoas fazem como hobby, como gastar tempo, para eles é um fardo, é um peso, é um nossa, socorro. O que é isso? Por quê? Porque ele é inapto. Ele não se presta a isso. Ele não é feito para isso. Lembremos, no início da colonização aqui do Brasil, que nós tínhamos a escravidão dos negros e tentava-se fazer a escravização dos índios, né, dos povos originários aqui das Américas. Mas os povos originários aqui das Américas não eram propensos à escravidão. Aquela história que se diz que o índio daqui é vagabundo, não trabalha, fica sentado o dia inteiro, tudo acha graça, é isso mesmo. Eles não eram afeitos ao trabalho escravo. Tanto é que nunca prestaram como escravos. Foram logo julgados de bando, não servia, de banda, né? Não servia. Era mais negócio buscar os negros lá da África, porque eles sim eram mais propensos ao trabalho. Os índios não, é nesse sentido. Alguns são propensos a trabalhar, outros não são. Para muitos, o simples fato de ter uma hora para acordar, sair, ouvir uma ordem e cumprir é um peso, é um fardo. Meu Deus, eu não dou conta. Ai, socorro, eu tenho que fazer isso. Tomar banho é um fardo, escovar dente é um fardo, conversar com a mulher é um fardo, tudo é muito difícil. Ele é inapto, ele não está aqui para fazer nada. Ele não está aqui para fazer nada, não tem empréstimo nenhum. Ele tem que ser carregado, né? Então, vejam, relativamente os fardos do sub-homem, intrinsecamente mais leves, parecem mais pesados por causa de sua incapacidade inata. A própria disciplina da ordem social oprime o sub-homem. Ela o frustra e o castiga a cada passo. Para a natureza selvagem, a sociedade é um tormento, enquanto o homem das cavernas congênito, colocado na civilização, está sempre em apuros e, geralmente, na prisão. Por quê? Porque ele vive sob outras características, outros impulsos. Ele não pode ver uma mulher que já sente vontade de estuprar. Ele não pode ver as coisas dos outros que ele quer tomar. Ele não consegue seguir um esquema ordenado de faça isso, seja aquilo, porque ele fica perdido para lá e para cá, não sabe se vem aqui, não sabe se vem ali. Ele não sabe cumprir ordens, porque ele não sabe, não conhece o obedecer. Em consequência, ele não sabe dar ordens, porque ele não conhece a responsabilidade. Porque para dar ordens é preciso saber obedecer. Então, se você não sabe obedecer, você não vai ser bom em dar ordem. Se você não entende que aquele que comanda, ele tem responsabilidade sobre o resultado que vai acontecer, não dá certo. Não adianta você ser comandante e na hora que der merda você empurra para os outros. Você que está comandando, a responsabilidade é sua. Enfim, ele não se encaixa no esquema civilizatório. Tudo isso parece ser inevitável, mas além dessas desvantagens sociais, o sub-homem frequentemente sofre com a ação de indivíduos em melhor situação, que se aproveitam de sua fraqueza e incapacidade
para explorá-lo e empurrá-lo para níveis sociais ainda mais baixos do que aqueles que ele normalmente ocuparia. Ainda tem esse BO aí, que não é esquecido. O fudido, além de sofrer da sua fisiologia, sofre do esquema social que explora o fudido. Tem isso também. Tal é o destino infeliz do subhomem. Ora, qual é a sua atitude em relação a essa civilização da qual ele tem tão pouco a esperar? O que seria, senão oposição instintiva e descontentamento? Esses sentimentos naturalmente variam desde uma aversão embotada e irracional até o ódio inflamado e a rebelião. Mas, em última análise, eles não se dirigem apenas contra as imperfeições da ordem social, mas contra a própria ordem social. Este é um ponto que raramente é mencionado e ainda mais raramente compreendido. No entanto, é o cerne de toda a questão. Devemos perceber claramente que a atitude básica do subhomem é uma revolta instintiva e natural contra a civilização. A mitigação de abusos pode diminuir a intensidade do descontentamento social. Pode também diminuir o número de descontentes, porque os abusos sociais precipitam nas profundezas muitas pessoas que realmente não pertencem às profundezas. Pessoas que eram inatamente capazes de alcançar a ordem social se tivessem tido uma chance justa. Mas, excluindo todos esses casos anômalos, resta um vasto resíduo de humanidade inadaptável e despreciada. Aliás, inadaptável e depreciada, né? Está escrito errado aqui. Essencialmente incivilizável e incorrigivelmente hostil à civilização. Cada sociedade engendra dentro de si hordas de selvagens e bárbaros, prontos para a revolta e sempre dispostos a transbordar e destruir. E aqui a gente começa a entrar na questão que o Lothrop Studart quer dizer, que é como são criadas as condições para que as revoluções, como as revoluções que ocorriam ali no início do século XX aconteçam. Ele vai entrar nesse mérito aí das revoluções mesmo organizadas, como que isso acontece, da onde vem, quem são eles, como são organizados e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque aí já é demais, né? Nós estamos tratando de degenerados, de inferiores, de imbecis brasileiros, cuja única pretensão que tem é participar dos produtos de incultura de massas. Esse é o ápice de revolta a que se chega o inferior, o fudido, o fuleiro brasileiro. O que ele quer? Ele quer ter um lugarzinho para chamar de seu, com um monte de coisinha para que ele possa esquecer que existe. É isso. É isso. E esse esquecer que existe pode envolver livrinho empetecado para ele ler, pode envolver PC gamer para ele jogar, pode envolver arrumar uma mulher para ele poder meter, brincar e ter família, pode envolver aí uma série de pedaços da vidinha burguesa, no qual cada um se identifica com alguma, mas na base a ideia é essa. Aí você tem desde o fuleirinha, que quer viver na casa da mamãe e fazer o quartinho dele igual fosse uma Suécia, como já foi dito aí na internet, né? Fazer uma Suécia para ele ficar o quê? Deitado, todo gordão lá, tomando refrigerante e brincando de joguinho. Até a elite política brasileira, que está enquadrada nesses inferiores aí, que quer o quê? Ter casas, ter bens, ter a honra de ser chamado de doutor, de ser o fodão e todo mundo bater palma, porque não basta roubar e ter todas as benesses da incultura de massas, né? Ter lá a sua torneira de ouro, ter lá a sua televisão 50 polegadas, ter o aviãozinho para viajar para lá e para cá, não basta isso. Tem que ser chamado de doutores e ter a deferência dos outros, é importante, né? Mas percebam, a revolta dos escravos, a rebelião das massas,
essa questão aqui dentro do Brasil, como nós vamos analisar de forma mais aprofundada aí no texto a respeito do Studart, talvez, sei lá o que vai virar isso, vamos ver, mas a revolta do Brasil, como a escravidão aqui já se tomou conta, não tem para onde correr, é pura e simplesmente participar da incultura de massas. Não sai disso. Não sai disso. É só isso. Quer batalhar para ter a sua motinha, batalhar para ter o seu carrinho, para ter sua casinha, para poder ver um filminho, para poder chegar, sentar e tomar cervejinha em paz. E quer ter um espaço que consista em esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo por meio dos produtos da incultura de massas. Esse é o objetivo último que os infelizes, os fuleiros têm aí. Seja o fuleirinha lá de Subão, seja o fuleirinha lá da Presidência da República, do concurso, seja onde for. O objetivo final do existir é anular a si mesmo, esquecer a si mesmo. Por isso que não tem como a gente deixar de falar em Nietzsche quando analisa toda essa questão. Porque, ao fim e ao cabo, o que se vê é esse movimento do niilismo. Ao fim e ao cabo é isso. São pessoas que não têm a capacidade cognitiva, fisiológica, de fruir o existir, sentir o existir e entender o existir enquanto ele mesmo. Eles têm que criar fantasmagorias para poderem anular a si mesmos e esquecerem que existem. Desde o clássico, essa vida é falsa, essa vida de carne é uma mentira, a vida verdadeira é a alma, é o céu, até o mais recente que nós temos aí, cujo Rica Games bem diagnosticou, que é: você quer curar a depressão? Deita na cama, põe o shorts do YouTube e fica passando até você esquecer que você existe, até você esquecer que você está ali. Esqueci o termo que ele usou, mas a ideia é essa. Essa ideia do Rica, deitar na cama e ficar passando rios para cima, é a ideia de todos esses caras aí, todos que querem trabalhar um servicinho para arrumar uma casinha, um quartinho, seja lá o que for, cada um, né, tem os seus, comprar suas coisinhas e ficar ali ao desfrute do conforto. E esse conforto é o consumo da incultura de massas. Tomar um refrigerantezinho, ou a cervejinha, ou o Jamesonzinho, a bebidinha, assistir um filminho, ler um livrinho, dormir um soninho, acordar no outro dia, trabalhar, ver um filminho, ver um negocinho. A vida é resumida a isso. Você anula-se no trabalho para que você, no seu tempo livre, possa anular-se na incultura de massas. E aí, essa noite eu vou assistir a live do Hernani que eu vou aprender sobre não sei o que lá. Aí a pessoa fica sentada lá, assim, conversando lá com os caras. É isso, é aquilo. É um anular-se a si mesmo. Né? Esses são os destruidores da civilização aí. Porque, conforme nós veremos, não só na questão da... Nós veremos não, quem lê o livro, que eu não vou falar mais disso aqui, mas se você for ler o livro, fica aí esse convite à leitura do livro do Lothrop Studart, até mesmo as grandes revoluções aí, como a Revolução Soviética, por exemplo, tem origem nesse mecanismo. Mas não se precisa de grandes revoluções para se viver na merda. E o Brasil é um grande exemplo. O Brasil é um dos poucos países aí cujas revoluções, entre aspas, aconteceram para manutenção do status quo. Nunca se teve uma revolução, um negócio assim. Sempre se teve a manutenção. Que é um exemplo, o STF do Império foi o mesmo, manteve-se o mesmo, a mesma estrutura, os mesmos caras, quando da promulgação da República. Então daí você tira de base. Né? Enfim, é isso. É só um convite mesmo. Aqui, quem tem interesse, leia o livro Lothrop Studart.
e mostrando que, em que pese ser um livro de 1922, ele faz muito sentido para o que a gente vive hoje. A verdade, que eu tenho chegado a cada vez mais à conclusão, é que tudo aquilo que foi escrito e que foi feito depois da queda do nazismo é só conversa fiada. Quando você volta a esses pensamentos do século XIX e princípios do século XX, você vê que ali está guardada a verdade, a ciência. Ciência no sentido, está guardada ali a verdade, se é que a gente pode chamar assim, o verdadeiro andamento das coisas, que foi, tampado com a queda do nazismo, mas cujos efeitos a gente vê saindo aí. Então precisamos fazer esse retorno aí, voltar um pouco para trás para tomar um embalo e pular mais longe. Esse livro te ajuda nesse retorno. Fica o convite à leitura do Loftrof Studart, que óbvio não é para todo mundo, mas para quem seja, tem certeza que vai tirar muito proveito. Lá para junho, julho, acredito que o livro esteja pronto. Veremos.